se coloca uma questão: como é que se governa sem o suborno e sem a propina? Você, evidentemente, não vai subornar e não vai pagar propina, ao contrário do que fizeram Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula. Mas como é que se governa, ainda mais estando num partido inimigo como o Podemos, com 9 deputados, mesmo que cresça um pouco, você não tem uma estrutura que possa aprovar projetos. Como é que se governa o Brasil sem pagar propina? Como é que você pretende fazer isso? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, Diogo, porque a gente pediu para os espectadores mandarem perguntas. E essa foi a pergunta que o Diogo está fazendo, e ele não sabia disso. A pergunta que ele está fazendo foi a pergunta mais repetida que todo mundo fez. A maioria das pessoas que nos acompanham fez essa mesma pergunta que o Diogo está fazendo. Só esse dado que eu acho que só reforça... A voz da nação. Só reforça a tua pergunta, Diogo. Diogo, acho que é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, você tem que construir um governo em cima de um projeto. Qual que é a nossa dificuldade hoje? E eu até poderia perguntar para você, poderia perguntar aqui para o espectador. O governo tem um projeto de país? Ou melhor, o governo tem um projeto para qualquer coisa? Não sei, talvez para reeleição apenas, né? E não é um projeto do país. Então, primeiro, nós precisamos ter um projeto sólido, consistente, e esse projeto tem que ser fundado também em princípios, em valores, e precisa ter liderança para esse projeto. Hoje o país não tem projeto e não tem liderança. E quando a gente olha no passado, em muitos casos, também não se vê um projeto sólido de país e liderança. Se nós tivermos um projeto sólido, nós conseguimos construir apoios políticos e alianças políticas em cima desse projeto e em cima dessa liderança. Tem muita gente boa na política, tem gente também ruim, né? Vamos aqui ser sinceros, mas eu sempre tenho a crença que as pessoas reagem aos incentivos que lhes são dados. Se os incentivos são ruins, a tendência é as coisas piorarem. Se os incentivos forem bons, a tendência é das coisas melhorarem. Então, se você tiver o projeto correto, a liderança firme, se você tiver princípios e valores que fundam esse projeto, é possível sim avançar. As coisas não vão mudar da noite para o dia, tá? Vamos ser bastante realistas, mas nós podemos, pelo menos, colocar o país no rumo certo e num trilho para que as coisas comecem a funcionar. Vamos lembrar aqui uma experiência que houve no passado, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Haviam 2 partidos que formaram uma aliança, né, o PFL e o PSDB, e havia um projeto. Tinha problemas naquela época? Tinha problemas naquela época. Mas o país tinha um certo rumo, tinha uma certa direção, e se logrou naquela época algo muito importante que nós não víamos no passado, que foi a estabilidade econômica, que é um dos fundamentos da prosperidade. Hoje, absolutamente contrário, a gente vê, pura e simplesmente, os agentes políticos, o Congresso, com todo respeito, muitas vezes até o próprio Judiciário, trabalhando ali com seus interesses paroquiais, sem aquela visão de país. Isso muito deve ser tributado na conta do Poder Executivo, que não tem rumo. O presidencialismo exige que nós tenhamos um presidente com liderança, um presidente que seja um modelo. E nós não temos isso. Vamos ser bastante francos. Você vai pedir para não votarem no Lira e no Renan? Porque o problema todo, acho que é o que o Diogo está botando, é que você, se você tiver... Você, por mais que você governe, por exemplo, pelo exemplo, né? Se você tiver um Congresso reeleito, esse Congresso que está aí reeleito, você está empichado em 6 meses, né? Se muito. Não, como eu disse, você tem que traçar linhas, princípios que você não ultrapassa, mas você tem que dialogar com todas as pessoas. E aí você constrói o projeto, você constrói a política em cima de um projeto definido. É possível avançar, a gente não está, vamos dizer assim, condenados à corrupção, ao suborno. Outros países já tiveram situações difíceis, tão difíceis como a nossa, e eles vão avançando paulatinamente. Nós mesmos já tivemos em situações piores. Nós passamos mensalão,
nós passamos o Petrolão, durante a Lava Jato nós vimos o país avançar, né? Agora estamos numa situação ruim, mas daí a dizer que não tem saída dessa situação, aí eu não acredito nisso. Eu acredito no potencial que nós temos, né? Cada brasileiro e também como país, de nós irmos adiante. Não vejo um beco sem saída. Se eu visse um beco sem saída, eu não estava aqui. Claro.